Bom dia! Uma ótima e abençoada e segunda-feira com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui mais um dia que simplesmente não é mais um dia, mas é um dia único. E eu parei aqui antes de começar a minha caminhada, antes de começar aqui a minha corrida, eu parei para trazer uma meditação ao meu e ao seu coração. E hoje eu quero trazer uma meditação sobre ser generoso. A palavra-chave dessa meditação é generosidade. É isso mesmo. E eu quero trazer aqui para a nossa meditação, lá em Deuteronômio, capítulo 29 e o versículo 9. Mas eu já quero desde então pedir para você meditar ali no capítulo 29 de Deuteronômio. Meditar hoje e amanhã. Então a nossa missão aí é meditar hoje e amanhã nesse capítulo 29 de Deuteronômio, para ver o que Deus quer falar ao nosso coração, para ver o que Deus tem para a nossa vida, para nós não somente ficar com as informações, mas colocar essa palavra poderosa em prática e viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero falar aqui sobre generosidade. E lá em Deuteronômio capítulo 29 e no versículo 9 diz assim, que nós venhamos seguir fielmente os termos desta palavra, para que nós possamos prosperar em tudo o que fizermos. Aleluia! Então, se nós seguirmos a palavra de Deus, se nós seguirmos aquilo qual Deus já preparou para a nossa vida, a palavra de Deus aqui, ela está falando que nós vamos prosperar em tudo o que nós fizermos. Então, aqui a palavra de Deus já está falando que se você for fiel, se você for obediente, se nós formos fiel e obediente a Ele, nós vamos prosperar em tudo. Ei, você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida diferente, uma vida confiando não nas coisas e não no homem, mas em Deus, aquele que criou os céus e a terra? Então, siga fielmente aquilo que Deus colocou em seu coração. Siga fielmente os termos, os preceitos, seguir essa nova aliança, o qual Deus preparou para a nossa vida. Eu precisei dar uma pausa aqui no vídeo, mas voltei aqui. Então, nessa vida, o qual nós estamos vivendo, nós desejamos ter uma vida próspera, melhor casa, melhor carro, ter uma vida abundante. Nós temos sonhos, temos objetivos, pensamos em ter êxito na vida profissional, e isso não é errado, isso é bom. Contudo, se o nosso pensamento estiver somente nessas coisas, não faz muito sentido. Por quê, Gideão? Porque se nós pensarmos somente na prosperidade terrena, nós não vamos aproximar de Deus e do propósito que Ele tem para a nossa vida, do que nós fomos criados, porque nós fomos criados para louvar e bendizer o nome de Deus. É isso mesmo. Então, se nós focarmos somente em ter êxito profissional, em prosperar, em ser pessoas bem-sucedidas e esquecer de uma vida próspera em Deus, com pensamento nos céus, nós vamos ser uma pessoa rica aqui na terra, mas pobre de espírito. É isso mesmo. Então, eu quero trazer aqui um exemplo de um menino que teve generosidade e que ele prosperou. Como assim, Gideão? Vamos lá. Um exemplo bem claro aqui de um menino que teve a generosidade em seu coração, não pensando somente nele, mas pensando no próximo, está lá em João capítulo 6. Quando Jesus estava ali falando do seu evangelho, falando com aquelas multidões, e ali aquelas pessoas precisavam de se alimentar e não tinha alimento para todas aquelas pessoas. E de repente tinha um menino ali com 5 pães e 2 peixes, e aquele menino, ele entregou para Jesus aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E Jesus, ele levantou aquele alimento para os céus, rendeu graças e foi aonde aconteceu o milagre. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes alimentou 5 homens, além de mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos com pedaços de pães. Olha que milagre, olha que coisa maravilhosa. Aquela criança, aquele menino, ele não
ele não reteu ali para ele aquele alimento. Ele poderia muito bem guardar para si e pensar, se eu doar ou se eu distribuir esse alimento eu vou ficar sem. Mas ele pensou com um coração generoso. E a palavra de Deus fala que lá em Provérbios capítulo 11, versículo 25, que quando nós dá alívio para os outros, alívio nós receberemos. Alívio nós receberemos. Então que nós possamos pegar o exemplo daquele menino, de um coração generoso, que nós venhamos ser pessoas generosas. Não guardar para nós, não reter aquilo que nós temos, aquilo que Deus colocar em nossas mãos, mas que nós venhamos distribuir para as pessoas, para que nós venhamos plantar em terra fértil e essa semente ela venha brotar de uma forma tão grande, o qual nós venhamos abençoar mais e mais pessoas. Ei, eu aprendo aqui que se nós abrirmos o nosso coração e não ficar com o coração ligado a coisas, e não ficar com o coração ligado a essas coisas da terra, nós vamos prosperar de uma forma extraordinária. Vai ser uma prosperidade que vem do céu. Olha, aquele povo ali, quando estava no deserto, Deus ele alimentou aquelas pessoas. As roupas não envelheciam, os sapatos cresciam em seus pés. Deus trouxe maná do céu para aquelas pessoas e elas não passaram necessidade em momento algum. Sabe por quê? Porque Deus cuida daquelas pessoas, o qual está com pensamento, está ligado nele. Então que nós possamos viver uma vida de prosperidade, uma vida de pensamento próspero, não de pensamento de escassez. Sabe, se você já acordar pensando eu não tenho, eu não posso, eu não vou conseguir, isso vai te trazer prejuízos, porque você vai estar bloqueando a sua mente. Você não vai liberar aquilo qual Deus preparou para a sua vida. Então que nós possamos acordar, render graças a Deus e ter a mente de próspero, a mente de prosperidade, não de escassez, porque Deus ele vai cuidar de tudo. Se você focar o seu pensamento, se você seguir os preceitos fielmente, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar da nossa vida. Nós vamos ser pessoas prósperas. Nós vamos abençoar outras pessoas e nós vamos ser abençoados. Isso sim que é uma vida próspera. Muitas das vezes a vida próspera não é ter um banco cheio de dinheiro, ter as nossas contas bancárias cheias de dinheiro, mas nós estarmos ligados, conectados com Deus, vivendo o sobrenatural de Deus. Isso, Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai cuidar de cada detalhe em nossas vidas e as pessoas que tiver ao nosso derredor também vão ser abençoadas. Então eu quero deixar essa meditação hoje e amanhã sobre ser generoso, sobre a gente abrir o coração, ter uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade próspera, mas é a prosperidade no pensamento o qual Deus colocou, uma prosperidade que vem do céu. Não é uma prosperidade terrena, o qual nós vamos pensar somente em nós, o qual nós vamos ser egoístas. Não estou falando aqui dessa prosperidade, mas uma prosperidade que vai abençoar aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, que está em nossa volta. Isso sim é uma prosperidade, o qual agrada o coração de Deus. Vamos meditando e falando dessa prosperidade aí. E leiam lá em Deuteronômio capítulo 29. Eu já li lá, aprendi bastante coisa. Deus falou ao meu coração e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Então não deixe de meditar. Deus tem o melhor para a nossa vida. Tenha uma ótima e abençoada segunda-feira, uma semana próspera, uma semana abençoada sobre a sua vida, eu declaro, em nome de Jesus. Aleluia. Valeu, galera.